Galera, deixem o like, compartilhem o vídeo e comentem o que acharam. A próxima teoria será Naruto reencarnação de Aizen. Passem nos canais da Zero Absoluto, links na descrição. Bora acordar os pais de madrugada. Bora pro vídeo. Now, as I lay here in the dark, and I think back to the start, I know some things have to end for the next one to begin. I walk alone, free at last. I feel the pressure letting go from the very bottom of my soul. Flash and bone, fall the past like the ashes in the rain and fade away. It's my funeral. Welcome you all. This is the end of the line. So thank you for coming along. My time has come. I don't wanna leave you behind, but this one I'll do on my own. Now, as we stand two worlds apart, the time's hardened up my heart from a world of no regret that I hope won't soon forget. I walk the line on broken glass. I let the passion take control of the very bottom of my soul. Cross the line, fade to black. Hold the candle to the flame and light the way to my funeral. Welcome you all. This is the end of the line. So thank you for coming along. My time has come. I don't wanna leave you behind, but this one I'll do on my own. It's my funeral. Welcome you all. This is the end of the line. So thank you for coming along. My time has come. I don't wanna leave you behind, but this one I'll do on my own. This is the end of the line. So thank you for coming along. My time has come. I don't wanna leave. You'll never take us alive. We swore that death will do us part. They'll call our crimes a work of art. Quando a luta acaba, eu me levanto do chão e me sinto estranho. Logo eu caio de joelhos, com alguns cortes em meus braços e tórax. Quando lembro que aquelas foices tinham veneno nas lâminas, eu me concentro ao máximo, levando todo o veneno no meu sangue para um único corte. Assim, fazendo o sangue sair com veneno e entrar por outro corte sem o veneno. Eu olho para Stark, que não estava meio longe, e percebo que o mesmo também estava na mesma situação. Eu repito o processo e ele fica desmaiado. Eu olho para onde eu estava e vejo minha espada quebrada ao meio. Eu começo a andar pelo lugar e eu podia ver Tanjiro sendo queimado por Nezuko. Eu continuo andando, mas com dificuldade pelo veneno já ter me prejudicado antes de retirá-lo do meu corpo. Logo eu chego em Uzumi dizendo: parece que a nossa luta não vai ser hoje, não é? Eu começo a tirar o veneno de seu corpo e o mesmo dá uma pequena risada e diz: verdade, acho que com um braço eu não consigo fazer aquele estrago que fiz quando você me confrontou pela primeira vez. Enquanto isso, Inosuke era queimado por Nezuko, com o mesmo começando a pedir comida. Nezuko logo foi cuidar de Koenshiro e Hiroshi. Tanjiro em seguida me pede para levá-lo para procurar os dois irmãos, mas assim que Nezuko termina de curar os duas, ela sai correndo levando Tanjiro. E eu continuo a conversar com Uzui até os Kakushi chegarem e encontrarem Zenitsu, Tanjiro e Inosuke desmaiados em um abraço conjunto. Logo nós voltamos para a mansão do mestre e alguns à mansão borboleta.
por ter retirado o veneno de Stark e Uzu e eles ficaram fora de perigo. No entanto, Shinobu me abordou querendo saber como eu fiz isso e ficou me enchendo o saco até que eu levo ela e Kanao a um lugar mais privado, tirando a máscara rachada de meu olho e elas veem um olho branco avermelhado com uma fresta como pupila. Kanao pergunta: por isso que você usa a máscara? Eu digo: sou uma experiência de Kibotsuji e o que eu usei foi o Kikijutsu, Keki no Zetaisa. Posso manipular tudo que possui sangue. Shinobu pergunta: até onde se entende essa habilidade? Logo Shinobu começa a andar contra sua vontade e eu digo: vai até a destruição de células. Só o Rengoku sabia, minha idade não é 16 também. Kanao pergunta qual é sua idade real. Eu digo: por causa do sangue de Oni, meu envelhecimento atrasou 4 anos a partir dos meus 3 anos. Achei que não iriam entender o fato de eu ser parte Oni. A senhorita Kotshu pergunta: por que você não aparenta ter vontade de comer humanos? Eu digo: sou apenas parte Oni, então sobrevivo com os dois. E sinceramente pensar em comer carne de humanos me dá um revertério no estômago que você não imagina. Kanao pergunta: e quanto à luz do dia? Eu digo: é um pouco incômoda, mas não passa disso. Como eu disse, não sou Oni por inteiro nem humano por inteiro. O mestre da mansão já sabe de mim e decidiu que só falaria sobre isso quando eu estivesse confortável com isso. Kanao pergunta: e está agora? Eu digo: na verdade não. Apenas o Rengoku e o mestre da mansão sabiam até hoje, então ainda estou um pouco desconfortável. Kanao pergunta: por isso que você defendeu a irmã de Tanjiro? Eu digo: tiveram outros motivos, mas sim, esse foi um deles. A verdade é que eu gostaria de ser normal, mas minha mãe tinha que conhecer ele. A senhorita Kotshu diz: o mestre da mansão estava dizendo que ia colocar você e Hiroshi como os 2 novos pilares, mas não sei quando, provavelmente assim que Hiroshi acordar, já que ele estava mais machucado que você, mas está se recuperando bem e acho que acordará em 2 dias com Zenitsu, pelo menos é o que está previsto para eles. Stark parece bem, mas está dormindo e se tentam acordar ele saca a espada e ameaça cortar a cabeça. Eu digo: eu cuido dele. Shinobu continua dizendo: Inosuke é um milagre estar vivo. Eu digo: gente assim é duro pra matar e fácil de irritar. Senhorita Kotshu continua: já com Eiichiro e Tanjiro é difícil dizer quando vão acordar, mas estão estáveis. Passa-se 2 dias e Hiroshi acorda pouco antes de Zenitsu. Quando Zenitsu acorda, vê nós 2 conversando sobre a promoção para Hashira, que seria no dia seguinte. No entanto, Zenitsu, assim que acordou, já estava apto para treinar, então pediram para ajudar nesse primeiro dia. No dia seguinte recebemos o posto de Hashira do Sangue e Hashira do Eclipse, depois do café da manhã, com a presença de todos os Hashira, mesmo que 2 não parecessem ser muito a favor de eu me tornar um Hashira, um por quase ter tirado mais da metade de seu sangue e outro por desconfiança pura. Os Hashiras do Vento e das Serpentes não eram completamente a favor, então quando a cerimônia acabou eu chamei os 2 e desafiei os mesmos para uma luta até a submissão. Os 2 aceitam e nós pegamos um lugar aberto para lutar, porém Shinobu e Kanao diziam aos Hashira mais velhos repetidas vezes que não era uma boa ideia, enquanto os outros ficavam dizendo que tinha pena de mim. Sanemi, o Pilar do Vento, disse que iria lutar primeiro. Eu dou de ombros enquanto digo com meu jeito humilde de ser: como quiser, vai perder de qualquer jeito. Quem dá início à luta é Hiroshi, que tinha um olhar de pena enquanto olhava para Sanemi. Hiroshi diz: comecem. E em seguida provocante eu digo: vem pra cima, Marete. Sanemi corre furioso para cima de mim me atacando por cima e eu me defendo com dificuldades, já que não estava usando minha espada habitual. Logo eu desvio e consigo conduzir sua espada até o chão, assim aprendendo e criando um corte mediano em cada braço de Sanemi, me afastando em seguida e dizendo: 7ª forma. Keija. 3 espadas feitas do sangue de Sanemi são formadas, e enquanto eu movimento a minha em várias direções, cada espada atacava Sanemi uma de cada vez sem uma ordem específica de ataques, e em uma alta velocidade. Logo Sanemi faz a 3ª forma da respiração do vento.
Seiranfuju. Assim criando um ciclone ao seu redor e mandando as 3 espadas para longe. Eu digo. Vamos ver como lida com isso. Terceira forma. Shimamiri no Tatsumaki. E uma grande quantidade de sangue começa a sair dos braços de Sanemi e começando a me rodear, enquanto digo em seguida. Segunda forma. Sekandoburdo. E uma segunda lâmina de sangue se forma dentro do ciclone de sangue que me envolvia e eu digo com apenas meus olhos aparecendo. Pode vir. Porém Sanemi estava quase caindo pela quantidade de sangue que havia perdido. E estava apoiado em sua espada que agora estava fincada no chão. Eu desfaço a respiração e devolvo seu sangue, o mesmo ainda um pouco ofegante me ataca novamente, porém eu digo. Oitava forma. Ketsueki no Kan. E eu me transformo em sangue aparecendo atrás do pilar do vento e cortando suas costas na diagonal dizendo. Foi o suficiente, dorme aí. Eu olho para Obanai e pergunto. Vai querer arriscar? Obanai acaba se afastando um pouco e dizendo que estava tudo bem, mas pude ouvir uma voz dizer. Eu topo. E logo Hiroshi aparece em minha frente. Eu solto a espada e digo. Vamos só no básico para não destruir tudo. Hiroshi concorda com a cabeça e o mesmo desaparece da minha visão por um instante e quando vejo eu segurava seu punho a uma distância mínima de meu rosto. Em seguida eu jogo mesmo em direção a uma árvore, mas ele a usa para pegar impulso e voltar com um chute mirando a minha cabeça. Eu me abaixo e o chute cria uma onda de choque que vai na direção de todos que presenciavam a luta quando eu ouço alguém dizer. Eles são monstros. Eu seguro a perna de Hiroshi e começo a girar ele até jogar ele em um pequeno morro e o mesmo se levanta e vem me atacar comigo tomando um soco na boca do estômago e sendo jogado perto de onde os outros assistiam caindo perto de Kanao. Eu guspo um dente e digo. Kanao, vamos precisar de 2 marcas. Eu vou em direção a Hiroshi e começamos a chocar punhos até uma nuvem de fumaça se formar e depois que ela se desfaz, nós aparecemos caídos sem forças e rindo como idiotas. Logo fomos levados para a mansão borboleta e Kanao fica me dando sermão enquanto Shinobu leva em Hiroshi até que as duas perguntam. O que vocês têm na cabeça? Eu dou um sorriso meio triste e digo. Vamos, se prestarem atenção vocês vão descobrir a resposta. Shinobu pergunta. Hiroshi, você também? Hiroshi confirma com a cabeça e eu digo. Isso não passa de diversão para nós. Depois de algumas horas conversando nós saímos da enfermaria e Zenitsu foi mandado para uma missão. Os dias se passaram por quase 2 meses e Inosuke acorda se sentindo um caco, pelo menos por 5 dias. Depois desses 5 dias Inosuke começou a fazer tentativas de fuga, porém sempre voltando cama por um de nós acabar levando ele à força para a cama no meu caso. E de Hiroshi ele sempre acabava desmaiando e recebendo algum golpe que o deixava desacordado. 10 dias depois. Tanjiro acorda e nós já estávamos com as nossas Nichirin. Tanjiro ao ver isso pergunta se o Sr. Haganezuka deixou uma espada para ele. Eu digo. Então, depois de me perseguir por todo lado e no fim me dar a minha Nichiren, ele disse que era para eu entregar essas cartas para você. Quando Tanjiro abre ele abaixa a cabeça em decepção e diz. Ele não vai fazer uma espada nova para mim. Eu digo. Um jeito é ir até a Vila dos Ferreiros e falar com Haganezuka. Tanjiro pergunta. Tem como fazer isso? Eu digo. Tem sim. Apesar de não saber exatamente onde eu fui com Rengoku quando criança. Em outro lugar. O Lua Superior 5 diz a Muzan que descobriu algo que poderia prejudicar as ações dos caçadores de Omi. Muzan diz. Leve Rantengo com você e uma outra pessoa que precisa conhecer meu filho, já passou da hora. Kokushibo, ela está pronta? Kokushibo diz. Está sim, mestre, no entanto não tenho certeza se ela seria pariu para seu filho ou Hiroshi. Os dois se tornaram Hashira e Ashi derrotou o segundo pilar mais forte sem muitas dificuldades e com uma Nichiren que não era dele, pelo menos isso que meus espiões disseram. Logo uma porta do castelo do infinito explode com o espinho de sangue saindo de lá de dentro e Kokushibo diz. Ela também tem pavio curto igual ao irmão. Muzan diz. Emi, venha aqui. Emi aparece tão rápido quanto Muzan havia lhe chamado e Muzan, mexendo em seus frascos, diz.
Emi, você está indo conhecer seu irmão, mas tome cuidado, depois de ter feito ele fugir quando tinha 3 anos, duvido que ele aceite qualquer coisa vinda de mim e seu olfato para sangue faz ele saber de qualquer um se aproximando, então um ataque furtivo não é uma boa ideia. Logo Douma de longe diz: Oi Emi. Emi de cara fechada diz: Oi, senhor Douma. Logo mais Muzan manda Nakimi mandar todos embora, sendo Gyoko, Ratengu e Emi para o mesmo lugar. Nesse meio tempo Koenshiro havia acordado e nós fomos até a Vila dos Ferreiros, onde agora presenciávamos uma discussão entre Tanjiro e Muichiro Tokito, o Hashira da névoa que tentava pegar uma chave de um boneco de treino com um garoto de no máximo 10 anos. Enquanto isso Shinobu e Kanao pensavam no que eu e Hiroshi havíamos falado antes de sairmos. Enquanto as duas iam falar com o mestre da mansão e os outros Hashira pensavam. Pensamentos das caçadoras On. Yashi e Hiroshi dizem: Diga ao mestre que nós permitimos que ele contasse o segredo a todos. Pensamentos Off. Logo Shinobu e Kanao chegam na mansão e a reunião começa. Em um certo momento Shinobu diz: Mestre, os 2 novos pilares Yashi e Hiroshi disseram que era para contar o segredo que mantiveram com o Sr. Rengoku. Kanao sem graça completou: E agora sabemos também, mas pediram que o senhor contasse para não gerar muitos problemas. O mestre diz: Então vocês sabem. Me digam uma parte, nos mínimos detalhes para saber que não é um truque. Kanao diz: Eles não são nenhuma coisa nem outra. O mestre diz: É verdade, perdão por duvidar de vocês, mas esse não é um assunto para se falar a qualquer momento em qualquer lugar. Shinobu diz: Compreendemos, mestre. O mestre diz: Muito bem, não são nenhuma coisa, nem outra. Algum de vocês arriscaria um palpite? Ninguém se pronunciou, então o mestre diz: Os 2 são parte Oni. Os olhos de todos se arregalaram em questão de milésimos de segundo, no entanto, Sanemi foi o que reagiu pior, dizendo em um tom grosseiro: Mil perdões pela forma que vou falar, mestre, mas como é porque o senhor segurou este segredo de nós por tanto tempo? O garoto de sangue esteve aqui desde pequeno e o senhor nunca disse nada. O outro apareceu aqui e o senhor o tornou Hashira rapidamente mesmo sabendo que ele era parte Oni. Eu não aceito isso. Eu preciso de uma resposta, mestre, por favor. O mestre diz: Os 2 têm relação com Muzan Kibutsuji. Yashi foi filho dele por 3 anos até ser encontrado por Rengoku. E Hiroshi foi adotado por Muzan e treinado por seu Lua Superior 1 e fugiu depois de um tempo, se unindo aos caçadores. Não peço que gostem deles, apenas espero que entendam o inferno que eles pararam. Obanai pergunta: Que inferno seria esse, mestre? O mesmo responde: Yashi foi alimentado por leite materno e sangue de Muzan até os 2 anos e depois apenas por seu sangue. Acredito que o leite foi o que o impediu de se tornar totalmente um Oni. E Hiroshi passou por um treinamento intenso com Lua Superior 1 até agora não sabe como não se tornou completamente um Oni. Os 2 foram obrigados a fazer suas próprias respirações. E além disso, caíram de cabeça em um mundo que mal conheciam, tendo que esconder quem eram até hoje. Sanemi, depois de um rosnado de raiva, diz: Tudo bem. Não posso deixar de odiar essa ideia e a presença deles, mas respeito a sua decisão, mestre. De volta à Vila dos Ferreiros. Tanjiro havia levado um golpe em sua nuca desmaiando e o Hashira prodígio havia pego a chave e ido treinar com o boneco. Logo fomos para perto de Tanjiro e esperando ele acordar, nós conversamos com o garoto dono da chave, onde ele diz que não tem talento para forjar ou para consertar o boneco se ele quebrar. Eu e Hiroshi fechamos a nossa feição e eu pergunto: Garoto, quantos anos você tem? O mesmo diz: Tenho 10 anos. Hiroshi diz: Garoto, você é jovem ainda, você ainda pode aprender a forjar uma espada, consertar um boneco de treino ou o que quiser. Eu digo: Seu futuro não está escrito, você não precisa nascer com dom para ficar bom em algo. Hiroshi toma a palavra. Somos quem somos hoje por causa de trabalho duro. Nós treinamos até a exaustão desde crianças para ser quem somos hoje. Eu recupero a palavra dizendo: E não há nada de errado em pedir ajuda a alguém mais experiente às vezes.
Logo Tanjiro acorda e pergunta: o que aconteceu? O garoto, chorando um pouco emocionado, diz: deixe pra lá, podem treinar com ele se quiserem, darei um jeito de consertar. Logo Hashira da névoa aparece com um dos braços do boneco em sua mão dizendo: quebrei minha espada, vou pegar a dele. O garoto fica com raiva e enquanto pegava o braço do boneco amaldiçoava o Hashira de todas as formas possíveis. Porém logo em seguida ele disse para treinarmos com o boneco para darmos uma lição naquele Hashira metido, segundo as palavras dele. Logo eu pergunto: se importam se eu for primeiro? Hiroshi diz: só não destrua ele, também queremos usar. O garoto diz: tem uma coisa que não revelei ao outro garoto, esse boneco tem várias configurações, então dependendo de como eu mexer nele ele pode ficar mais forte, mais fraco ou trabalhar seus pontos fracos. Eu digo: coloque na configuração mais difícil por favor. Assim ele o faz e antes de ligar pergunta: tem certeza? Eu respiro fundo e digo: pode ligar. O garoto liga e eu me coloco em posição de combate. Logo o primeiro braço vem e eu paro em cima da espada com uma outra vindo quase acertando minha canela. Eu salto dando um mortal para trás, enquanto chuto a cabeça o jogando para trás e o fazendo cair com ele parando de atacar e ficando inerte. Em seguida Hiroshi aparece dizendo que era a sua vez e o garoto prepara a mesma configuração, porém ao começar Hiroshi desvia de 3 espadas e do chão chuta o boneco dizendo: isso é muito fácil. Logo o boneco cai e fica inerte, novamente chegando a vez de Tanjiro, o mesmo tenta fazer a mesma configuração que eu e Hiroshi, porém no primeiro ataque já é jogado para longe. Logo eu pergunto: qual é seu nome, garoto? Esqueci de perguntar, sinto muito. O garoto diz: meu nome é Kotetsu. Eu digo: Kitetsu, vamos ver se você é bom de observação. O que ele está fazendo errado? O Tetsu diz: a base dele está totalmente errada para início de conversa. Eu pergunto: será que você poderia observar o treinamento e ajudar ele dizendo seus erros? Kotetsu diz: sem problemas. Eu e Hiroshi saímos do local e vamos tomar um banho, porém acabamos encontrando a Hashira do amor. Mitsuri e eu vejo os dois coram um pouco. Eu digo: vou deixar os pombinhos a sós um pouco e eu saio correndo para Hiroshi não me matar. 3 dias se passam e nós voltamos ao mesmo lugar onde estava Tanjiro, que parecia uma múmia de tão magro, porém a cena que vimos em seguida foi quase inacreditável. Tanjiro desviou das espadas e dando um giro por cima do boneco cortou sua cabeça, mostrando uma espada antiga dentro do boneco. Kotetsu dá a espada a Tanjiro e quando a tirou da bainha ela estava enferrujada. Então eu pergunto: desde quando esse boneco estava montado? Kotetsu diz: desde a era Rengoku. Hiroshi diz: agora faz sentido ela estar nesse estado, essa espada está com mais de 300 anos. Do nada Sr. Haganezuka aparece todo bombado, dizendo para darmos a espada a ele, que era para confiar nele. Logo eu seguro seu braço e pergunto: por que quer tanto essa espada? Você mandou várias cartas pro Tanjiro dizendo que nunca mais forjaria uma espada para ele, e agora diz para dar a espada dele para você e confiar em você depois de se recusar a fazer uma nova? O que você está querendo, Sr. Haganezuka? Outro ferreiro aparece atrás de Haganezuka dizendo: o Sr. Haganezuka queria fazer uma espada forte o suficiente para Tanjiro não a quebrar novamente, então ele acabou indo treinar para conseguir chegar ao objetivo final. Haganezuka diz: se me permitir cuidar dessa espada, prometo devolver ela nova em folha. Tanjiro permite. Sr. Haganezuka dá a Tanjiro a espada que fizera para ele. Pouco mais tarde todos nós estávamos em uma casa quando eu digo: Oni forte está perto. No entanto podemos ver um espinho de sangue entrar atravessando a porta. O espinho para perto do meu rosto e eu pergunto: quem ou que é você? E por que seu poder é tão parecido com o meu? Logo pode-se ouvir alguns gemidos de esforço e raiva. Eu digo: quer de volta? Pode levar. E eu mando o espinho na direção oposta, atingindo alguém. Quando vemos um segundo Oni entrar no quarto eu digo: vocês cuidam desse e eu cuido da garota. Eu saio do quarto e vejo uma garota que era minha versão feminina.
Eu pergunto. Quem é você? A garota diz. Fala você primeiro. Eu digo. Sou Yashi. E você? A garota pergunta. Você é Yashi Yamazaki. Eu digo. Faz muito tempo que abdiquei desse nome, mas diz logo, quem é você? Sei que não é uma completa Oni, então diga. Quem cargas d'água é você? A garota diz. Me chamo Emi Yamazaki. Eu descrente pergunto. Você é filha de Harumi Yamazaki? A garota diz. Óbvio, sou sua irmã mais nova, cabeça de laranja. Emi tira a máscara de seu olho esquerdo e tinha um olho idêntico ao meu. Se nós vissem agora diriam que com certeza éramos irmãos. Eu pergunto qual sua idade. A mesma diz. Como você, eu tenho aparência mais jovem, mas tenho 18 anos. Eu continuo a perguntar enquanto começamos a trocar golpes. Você nasceu depois que eu fui embora. Quem é seu pai? A mesma diz. Mestre Muzan nunca me falou, disse que para todos os efeitos eu poderia ver ele como figura paterna. Eu digo. Mas nossa mãe estava prestes a morrer quando fugi. Emi diz. Fica quieto. Mamãe estava viva. Até eu fazer 4 anos pelo menos. Logo Emi começa a chorar e fica descontrolada, pegando uma lâmina Nichiren e cortando o meu braço. Eu saco a minha com a mão oposta e defendendo o corte seguinte em seguida, rolando até meu braço e o colocando de volta no lugar. Emi veio furiosa para cima de mim novamente, mas sua raiva afetava seus golpes, a fazendo atacar de forma agressiva e imprudente até eu segurar a lâmina e dizer. Se acalme e diga o que aconteceu. Muzan me fez matar a nossa mãe. E com lágrimas voando de seu rosto, Emi começou a me atacar de novo dizendo. Você fez eu lembrar disso. Por quê? A mesma diz. Respiração do sangue. 9ª forma. Akuma no Shi no Yari. Logo Emi começa a ficar cada vez mais vermelha até sangue começar a sair por seus poros, a cobrindo por inteiro, e logo todo o sangue cobre a espada, transformando em uma grande lança que Emi usa para tentar me empalar. Eu tomo distância e digo. Respiração do sangue, 7ª forma. Keijusa. E a lança se desfaz, se tornando 5 espadas que começam a atacar Emi, a obrigando a desviar, enquanto recua dizendo. 10ª forma. Jigoku no Shi no Doragon. Todo o sangue que juntamos durante a luta começa a se juntar na lâmina de Emi, que agora estava carregando uma forma de dragão com o sangue ganhando uma cor azul escuro quase preto, porém eu uso a 8ª forma. Ketsueki no Kan. E eu viro sangue aparecendo atrás de Emi, a desmaiando. Eu digo. Ele causou muitos traumas a você e a todos, mas fazer você matar ela a sangue frio, não consigo imaginar como deve ter sido. Durma agora. Quando acordar estarei aqui. Logo vejo alguma coisa tirar Tanjiro voando pelo teto de onde estávamos. Antes de Tanjiro cair no chão eu uso Kikijutsu e me movo rápido até abaixo de onde ele iria cair, segurando ele e o impedindo de se machucar feio. Eu digo. Tanjiro, cuide da garota atrás de você e se ela se arranhar você pode se considerar morto. Eu dou uma rápida analisada na questão e vejo que Hiroshi estava lá dentro usando seu Kikijutsu contra os outros, então eu apenas corro até o Lua Superior 4 e os chuto para dentro da casa, deixando com que Hiroshi cuidasse do resto junto a Nezuko. Eu digo. Tanjiro, se prepare. Tanjiro fica confuso e eu grito. Genya, vem ajudar seu mala. Genya logo aparece perguntando. Quem você chamou de mala? Eu digo. Esquece isso, era o único jeito de você me ouvir. Eu pergunto em seguida. Genya, qual a situação com Hiroshi? Genya diz. Apenas cortar ou explodir as cabeças com um tiro não adianta. Tanjiro diz. Se for igual a Daki e o Gyutaro, acho que tem mais um e temos que cortar a cabeça dele também. Eu acordo em mim e pergunto. Você está melhor? A mesma me abraça chorando e dizendo. Obrigada, Muzan não me deixava dormir para me manter insana e fácil de controlar. Logo eu olho para a direção da vila e consigo ver muitos monstros peixe e começo a fazer o plano. Eu digo. Genya, não sabemos quanto tempo Hiroshi vai aguentar lá, fique lá e dê cobertura. Tanjiro, se eu estiver certo, a verdadeira cabeça daquele bicho está em outro lugar, procure se achar, corte a Tanjiro confirma e sai. Emi pergunta. Eu digo.
Nós vamos dar um jeito naqueles bichos e tirar os civis de lá, principalmente os feridos, entendeu? Emi confirma e logo encontramos Mitsuri e eu digo: bom te ver, mas preciso que me faça um favor. Mitsuri pergunta: o que você quer? Eu digo: vá até Hiroshi e dá uma ajuda quanto o assunto dele acabar, nos procurem. Mitsuri confirma e sai voltando-se para a direção de onde vínhamos. Eu digo: Emi, estou com um mau pressentimento, você dá conta deles aqui enquanto vou atrás dele. Emi confirma enquanto usa a primeira forma para cortar um dos monstros em fatias. Eu dou um sorriso e saio correndo em direção a Tokito. Enquanto tudo isso, Hiroshi lutava com as cópias do Lua Superior, enquanto Tanjiro e Genya tentavam ajudar. No entanto, Hiroshi vê Tanjiro ser levado para fora da casa e sendo deixado para cair, porém não deu para ouvir o estrondo que a queda teria feito, e logo em seguida um dos bichos entra voando dentro da casa com Hiroshi dando um suspiro e dizendo: eu não queria usar agora, mas fazer o quê? Logo Hiroshi se divide em 4 clones, mas ele mesmo com todos atacando as cópias. Em um momento ele ouve eu chamar Genya e estranha por um momento, mas esquece por já ter muito para se preocupar. Genya volta logo em seguida e Mitsuri aparece depois de um tempo usando a terceira forma da respiração do amor. Koineko Shigure. A mesma salta e desfere vários ataques simultaneamente, atingindo todas as cópias do Oni e caindo ao lado de Hiroshi dizendo: que bom que você está bem, está preocupada. Porém a última parte foi dita enquanto a mesma ficava um pouco vermelha. Logo duas cópias vêm atacar o casal recém-formado, mas Hiroshi corta o que iria atacar Mitsuri e Mitsuri ataca o que iria atacar Hiroshi, os deixando incapacitados por um período de tempo. Logo os dois começam a se olhar e começa a rolar um climinha que logo é quebrado por um gemido que os dois descobrem vir de Nezuko, que estava presa debaixo dos entulhos. Mitsuri e Hiroshi atiram de lá enquanto as cópias de Hiroshi davam cabo das cópias do Oni. Assim que Nezuko sai por inteiro, Hiroshi diz: Nezuko, vai encontrar o seu irmão. Nezuko confirma e sai correndo depois de um tempo de tanto ver as cópias de Hiroshi darem conta dos bichos e os dois Hashira se defendendo. Os dois acabam encontrando seus olhares e ao mesmo tempo que as criaturas se desfizeram rolou aquele beijo quente que nenhum dos dois queria que acabasse. Genya havia saído há um tempo atrás pensando: parece que está tudo certo por aqui, vou ver se o Tanjiro precisa de ajuda. Enquanto tudo isso acontecia, Tanjiro saiu correndo atrás do Oni, porém o cheiro das termas estava atrapalhando bastante para achar o lugar. Tanjiro sobe em uma árvore e começa a tentar sentir o cheiro. O mesmo percebe que o Oni estava abaixo dele. Tanjiro desce da árvore e começa a procurar o Oni, mas não o achava por nada. Tanjiro olha para baixo e vê um Oni do tamanho de um rato e se pergunta: você é o Lua Superior 4? O Oni começa a fugir, porém Tanjiro em uma alta velocidade corta a cabeça do Oni, consequentemente fazendo as cópias desaparecerem. Hiroshi nesse momento diz: vamos logo atrás do Yashi. Mitsuri com um rubor sexy em seu rosto concorda com uma voz também sexy diz no ouvido de Hiroshi: depois vamos falar de outras coisas. Assim Hiroshi fica arrepiado de um jeito muito bom, e os dois saem em seguida. Enquanto isso Emi havia destruído todos os monstros peixe gigante e levado a maior parte dos feridos para fora da vila. Emi estava sentindo algo que Muzan nunca fez sentir. Em sua opinião não era a melhor emoção que existia, sendo que não tinha ideia do que era. A mesma sentia seu coração apertado e não parava de pensar em Yashi, seu irmão recém-descoberto. Ela estava preocupada, pela primeira vez em sua vida. Enquanto tudo isso aconteceu, eu estava seguindo o cheiro de Tokito até que o encontro protegendo Kotetsu e um ferreiro. Eu penso: esse não é o estilo dele. No entanto eu vejo que um monstro peixe ia atacar os ferreiros. Tokito entra na frente, porém eu entro na frente de Tokito sabendo que iria sobreviver. O Oni peixe começa a rir dizendo: vocês são uns tolos. Para que salvar alguém que sabe que irá morrer tirando os espinhos? Eu digo: alguém como você não entenderia e por isso não vou gastar saliva para explicar. Tokito, tire eles daqui, vou cuidar desse cara. O Oni estranho pergunta divertido: você vai cuidar de mim? Eu digo: me mate.
Me prove o contrário. E o último espinho cai. O Oni pergunta. E aí? Como está seu corpo? Dormente, eu aposto. Eu pergunto. Do que você está falando? O Oni diz. Impossível. Como eles não funcionam em você? Eu digo. Faz muito tempo que não o uso dessa forma, tanto que havia até esquecido que poderia usar dessa forma. Mas vamos ver se você descobre quem eu sou. E de uma poça de sangue que estava atrás de mim sai uma grande quantidade de sangue que envolve meu braço e se estende até atravessar o corpo do Oni. Depois disso eu pergunto. Já tem alguma ideia de quem sou? O Oni diz. Você é o irmão de Eni. O filho do mestre. Eu digo. Acertou a primeira, errou feio a segunda. Você estará morto antes do sol nascer, eu te garanto isso, mas antes vou me divertir com você. Eu tiro o fragmento de máscara em meu rosto e o Oni diz: não tenho dúvidas, é o mesmo olhar monstruoso daquela fedelha. Eu apareço atrás do Oni dizendo. Não fale de minha irmã com essa boca imunda. Quando a lâmina entra por inteiro na bainha, todos os seus braços caem e o Oni começa a dizer desesperadamente. Como você ousa, seu maldito? Saiba que eu sou o Lua Superior 5. Você não pode me tratar assim, seu verme. Eu digo com um sorriso macabro em meu rosto. Você é o Lua Superior 5? Então eu devo estar pelo menos no nível do Superior 4, já que você já teve sua sentença de morte feita assim que me encontrou. O Oni, irritado com o meu comentário, diz. Você e aquela fedelha nunca iriam me vencer. Eu digo. Já disse para não falar assim dela. Sétima forma. Keisha. Sangue começa a sair dos meus poros, criando 10 espadas, cada uma com um formato diferente. E eu mando uma que tinha o formato da espada de Uzui em direção ao vaso de onde o Oni estava saindo, assim o transformando em cacos de argila, enquanto ele se muda de lugar para outro vaso. O mesmo irritado pergunta. Seu idiota filho de da mãe, você não sabe apreciar a arte bonita. Eu retruco. Arte? Quer dizer essa coisa de doente metal que você fez? Logo pode-se ver uma espada atravessar sua lâmina inteira pelo pescoço do Oni Hiroshi dizendo. Porra, arte bonita e o caralho, tu parece um peixe que veio direto do inferno. Eu pergunto o que fazem aqui. Hiroshi diz. Desculpa por vir ajudar. Eu digo. Sabe que não preciso de ajuda, além do mais a coisa se tornou pessoal agora, depois explico o que aconteceu, mas não se intrometam em nenhuma hipótese. Hiroshi apenas se afasta e vai para onde está Mitsuri, logo vejo que todos estavam ao nosso redor e eu digo. Se alguém se importa com a sua vida, recomendo que não se aproxime de nós a menos que um já esteja morto, o que vai ser ele? O que você está dizendo, seu garoto de merda? Eu pergunto. Além de péssimo artista, tu é surdo. Eu disse que quem vai morrer aqui vai ser você. Logo, furioso, Gyoko cria uma rajada de vento para me distrair e em seguida usa seu Kikijutsu dizendo. Takotsubo Jigoku e tentáculos saem de alguns vasos me prendendo. Em seguida ele diz. Senbonbari Josatsu. Mandando as mesmas agulhas de antes em minha cabeça, seguido por mais uma técnica dizendo. Ishimanka Kinjio. E centenas de demônios começaram a aparecer pelos vasos, vindo em minha direção e começaram a me morder. Emi grita. Irmão, não. Logo todos ouvem palmas sarcásticas e alguém dizer ótimo show, muito bom, muito bom, muito bom, trabalho Oni de merda. E um espinho de sangue empala Oni em seu peito, comigo aparecendo atrás do meio de algumas árvores e o que estava preso começa a se desfazer quando eu digo. 11ª forma. Ketsueki Kurningu. Maninha, você não é a única que consegue criar novas formas. Eu sei que você não usou as 8 por ter sido eu que criei e saberia como contra-atacar. Mas esse bosta é outra história, vou mandar ele pro inferno e é agora. Eu começo a me concentrar e lembrar como Emi havia feito as formas 9 e 10 enquanto atacava ele com a 7ª. Logo eu lembro da número 9 e digo. Respiração do sangue 9ª forma. Akuma no Shino Yari. E todo o sangue usado durante a batalha se uniu em minha espada, se tornando uma grande lança, maior que a de Emi. Eu digo. Te vejo no inferno, filho do capeta. Eu jogo a lança no peito de Gyoko e a seguro novamente dizendo.
Não se esqueça que podemos manipular o sangue. E 8 espinhos de sangue saem perfurando Gyoko em suas costas e tórax. Quando eu puxo a lança vejo que perfurei o pulmão desse Oni e logo eu digo alto. Emi, ele te chegou de várias formas enquanto lutávamos. Quer dar o golpe final? Emi diz. Não precisava nem perguntar. Emi colocou a lâmina do lado do pescoço de Gyoko, mas quando foi cortar, um dos braços de Gyoko estava atravessando seu coração e Emi estava perdendo a consciência. Eu a seguro e a levo até Hiroshi dizendo. Ainda está viva, cuide dela pra mim. Quando volto, Gyoko estava diferente. Estava com um corpo humano, porém com escamas, e seu rosto estranho que podia ter mudado estava do mesmo jeito. Eu aproveito e digo. Cara, com tanta coisa pra mudar você só mudou o corpo. Sério isso? Sério que você vai deixar essa coisa estranha como o rosto? Gyoko perde a paciência e me ataca mais rápido que antes, mas nada que eu não conseguisse evitar. No entanto, eu levo um soco e sou jogado em uma árvore. Antes que eu encostasse no chão, eu sou envolvido por uma grande quantidade de água. Eu começo a me debater tentando sair, mas depois de um tempo o meu ar acaba e Gyoko perde a cabeça de tanto rir. Todos olham para quem segurava a espada e era eu. Logo eu digo. Curta estadia no inferno, seu escroto. Eu começo a ficar tonto e caio desmaiando. Quando eu acordo já havia passado da hora do almoço no dia seguinte. Eu estava sozinho em um quarto bom, não completamente sozinho. Parecia que minha irmã havia dormido sentada ao meu lado, quando vejo a porta se abrir com todos que presenciavam a luta entrando. Eu digo apenas. Oi. Porém, minha nova entre aspas irmã me dá um cascudo que me afunda no chão. A mesma diz. Eu descobri agora que tinha um irmão e ele já ia morrer. Emi começa a chorar e fica confusa perguntando o que era isso. Eu digo confuso. São lágrimas, você nunca chorou? Emi diz. Não, mestre Muzan nunca me deixou chorar, nem quando me obrigou a fazer aquilo. Hiroshi diz. Tô boiando aqui, o que ele obrigou ela a fazer? Eu respiro fundo e digo. O desgraçado obrigou ela a matar a própria mãe com 4 anos. Assim que eu disse isso, quase imediatamente Emi me abraçava enquanto molhava meu ombro com suas lágrimas. Pouco mais tarde vemos o Sr. Haganezuka entregar a espada que estava dentro do boneco para Tanjiro como se fosse nova. No fim do dia comemos e fomos rumo à mansão do mestre novamente.